Olá pessoal, hoje nós estaremos aí dando continuidade ao nosso curso de extensão, ensino religioso e a diversidade religiosa. Dessa vez nós estaremos aí, na aula de número 4 sobre organização e experiências religiosas. Então você aí que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, ative aí o sininho, dê um joinha aí e faça aí o seu comentário sobre essa aula aí que você vai assistir, não é? E estaremos aí nessa continuidade, não é? Eu me chamo Kleber, sou aluno da Uninter, da Faculdade Uninter, meu RU é 1313733. E nós estaremos então discorrendo sobre a organização e também sobre as experiências religiosas. O meu curso é o curso de licenciatura em Ciência da Religião, né? Este é o estágio híbrido, estágio de extensão do ensino fundamental, né? O público para esse curso são todas as idades. O polo é o polo de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, né? Eu me chamo Kleber e o meu RU 1313733. E todo esse curso, né, está referenciado no livro O Livro das Religiões. Então, se você quiser aprofundar aí no assunto, você pode estar aí adquirindo esse livro, você pode estar aí consultando aí todo o material desse livro aí sobre as religiões, para você aí se aprofundar no assunto. Nós vamos começando a falar sobre organização religiosa. O que vem a ser organização religiosa? Um aspecto importante em todas as religiões é a irmandade entre seus seguidores. Então, isso é algo que já podemos destacar desde o início, que toda organização religiosa ela tem uma irmandade, ela tem ali, não é, um conjunto de indivíduos que compartilham ali os mesmos ideais, que compartilham ali, né, as mesmas crenças, né, que acreditam nos mesmos dogmas. Então, essa irmandade, essa comunhão entre os participantes aí dessa comunidade, dessa religião, isso é um fator que se deve levar em conta, que se deve destacar, né? É a aproximação do ser humano um com o outro. Então, isso é muito importante observarmos essa prática que existe em todas as religiões, essa irmandade aí, né, entre os seguidores dessas religiões. Formam-se tipos específicos de comunidades regulamentadas e são nomeados representantes para dirigir o culto religioso. Então, dentro dessa comunidade, né, dessa irmandade, dessa união, existe ali um líder, existe ali alguém que vai se levantar, que vai se destacar, ou que vai ser nomeado, né, como em alguns casos. Essa pessoa vai ser o responsável ali pela liderança, o responsável por dirigir o culto, né, por trazer algumas regras, alguns limites, alguns costumes, para que essa irmandade, essa união, ela permaneça ali no meio dessa comunidade. Então, essa é uma organização religiosa. Então, a organização religiosa, ela deve ter esses quesitos presentes, ela deve ter essa irmandade, ela deve ter alguém que lidere também essa irmandade, para que as coisas caminham de forma comum e para o bem de todos, não é? No caso dos povos tribais, existe pouca ou até mesmo inexiste divisão funcional especificamente religiosa, né? A tribo constitui uma estrutura social, política e religiosa, e com frequência o próprio chefe é o sacerdote. Então, geralmente, quando se fala, né, nas tribos, né, existentes, ali o próprio líder ali, o próprio chefe de família ali, ele já é o sacerdote ali daquela tribo, né? Ele já é aquele automaticamente aquele que vai comandar ali, né, a situação ali política, religiosa ali, vai comandar essa
essa chamada organização religiosa ali dentro da tribo. É ele que vai ditar as normas, é ele que vai ali estabelecer ali aquilo que precisa ser feito, não é? Contudo, há sociedades sagradas das quais só podem participar pessoas selecionadas, em geral homens. Então existem sociedades, existem comunidades em que o costume deles é que a liderança ela seja do homem, não é? Somente os homens são escolhidos para estarem na liderança ali dessa comunidade, dessa organização religiosa. Então, é importante nós trazermos essa observação, né? E toda organização, para ser uma organização, ela precisa ter hierarquias, ela precisa ter alguém que esteja na liderança, alguém que esteja ali à frente dessa comunidade, para que as coisas caminhem para o bem comum de todos. No Egito Antigo, na Grécia Clássica e na Noruega dos vikings, a relação era simples. A religião era parte de uma cultura comum. Situação semelhante se vivia na Europa medieval, quando a Igreja Católica tinha poder absoluto, ou então nos dias de hoje, em certos países muçulmanos, onde todo o poder religioso e político pertence a um líder nacional, por exemplo, o rei do Marrocos. Então existem comunidades, né, como aqui citou aqui o caso do Egito Antigo, da Grécia Clássica, da Noruega, né, que a religião ela é parte, né, da cultura comum. Ela faz parte dessa cultura comum, né? Ela está integrada ali na cultura daqueles povos ali, né? E em semelhança também se vive, né, na Europa medieval, e a Igreja Católica, onde ela tinha ali o poder absoluto ali, onde ela dominava ali toda a comunidade, né? Em alguns países hoje também existem países que são, né, monoteístas, uma só religião, né? Acreditam em um só Deus, e essas comunidades elas têm, né, pertencem a um líder nacional, né? São países fechados, né? Só tem uma religião, defende só uma ideia, e ali o seu líder, né? O seu presidente, o seu, né, líder geral da nação ali, ele é quem domina, ele é quem dirige ali a forma política, também a forma religiosa daquela cultura, né, daquele povo, daquele país, né? Aqui, como citou o exemplo aqui de Marrocos, né, onde o rei de Marrocos ali, ele é o líder, né, nacional, ele é quem comanda, ele é quem dita, né, as normas ali religiosas, né? E tem muitos países que são países também muçulmanos, onde tem também esse hábito aí. Então é importante nós entendermos essa situação, esse domínio, esse controle que existe por parte desse rei, desse líder nacional, né? Que ele quem vai ditar as normas, é ele quem vai conduzir ali todo aquele povo, toda aquela comunidade ao sistema religioso, né? E isso é importante entendermos dessa forma. Nos lugares onde várias convicções religiosas devem conviver lado a lado, a questão da organização se torna mais complicada. Quando se funda uma nova religião, rompendo com as tradições locais de culto, forma-se uma nova congregação que estará em minoria, pelo menos no início. Foi essa a situação dos seguidores do Buda, de Maomé e de Jesus, e através da história tem sido o destino de todos os grupos que se libertaram das grandes religiões e criaram.
Então aqui o que está dizendo isso aqui, né? Eles criaram suas próprias igrejas ou seitas, né? O que está dizendo aqui é que nesses lugares, né, nessas comunidades, né, onde se tem uma grande organização, né, se tem um grande grupo de pessoas seguindo aquela religião, a dificuldade de organização ela se torna mais clara, né? A gente sabe que quanto mais pessoas, quanto mais envolvidos, mais difícil se torna uma organização, mais difícil se torna a forma, né, para se organizar essa comunidade. E muitas vezes ocorre, né, que essa comunidade essa religiosa, ela vem a se expandir de uma maneira assim, muito rápida, não tendo muitas vezes o tempo de se organizarem como se deveria organizar. E acaba depois disso não tendo mais essa oportunidade, não tendo mais como fazer essa organização, né? E quando se tem uma comunidade menor, né? Quando se tem ali um princípio, um início de uma comunidade religiosa, então essa organização, com certeza, ela se torna uma organização muito mais fácil de se fazer, né? Como está dizendo aqui, né? Quando se funda uma nova religião, rompendo com as tradições locais de culto, forma-se uma nova congregação que estará em minoria, pelo menos no início. Então, nesse início, né, onde se tem essa minoria, é muito mais fácil de se trabalhar uma organização. É muito mais fácil de trabalhar uma hierarquia, né? É muito mais fácil de colocar ali, de identificar ali uma liderança para que aquilo passe a ter, né, uma organização perfeita. Então isso acontece com muitas comunidades dessa forma aí. Muitas vezes elas se rompem, né, com as grandes comunidades, com as grandes religiões, e acaba elas partindo aí no seu início com poucas pessoas, poucos seguidores. Então eles acabam conseguindo aí fazer, né, trabalhar nessa questão da organização. Nessas comunidades, o vínculo entre os membros por vezes é mais forte do que nas religiões estatais ou locais. Isso se torna também muito evidente, uma vez que você tem um grupo pequeno, é muito mais fácil a interação, é muito mais fácil o conhecimento daquele grupo, é muito mais fácil trabalhar na organização desse grupo, é muito mais fácil, não é? Conhecer ali todos os integrantes daquele grupo. Você imagina uma comunidade com 5.000 pessoas, a partir de 1.000 pessoas, vamos dizer assim, 3.000 pessoas, 5.000 ou 10.000 pessoas. Uma religião, um grupo, né? Ou uma igreja com essa quantidade de pessoas. Muitas pessoas ali você talvez nem vai conseguir visualizar, você não vai ter aquele contato próximo com aquela pessoa. E a tendência de alguns ficarem esquecidos é muito grande. A tendência de alguns ficarem deixados de lado é muito grande, se não houver uma organização bastante eficiente para atender todo esse grupo de pessoas. Agora, uma comunidade onde tem ali 20 pessoas, não é, 30 pessoas fazendo parte dessa comunidade ali, é muito mais fácil o acompanhamento, é muito mais fácil ali, né, manter ali essa organização, né, trabalhar dessa forma ali com menos pessoas, né, com menos integrantes, vai se tornar muito mais fácil é, a integração entre essas pessoas. É importante destacarmos essa forma, né, de integração, que ela venha a existir e é necessário existir, é necessário que se tenha, não é, uma organização eficiente, é necessário que se preocupe
com essa forma de organização? Para que todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade sejam pessoas que estará bem assistida, bem acompanhada, que realmente estará ali em participação com todo aquele grupo ali, né? Que seja ali um momento, né? Um momento de comunhão entre todo esse grupo aí. Uma cerimônia realizada logo após o nascimento é o passaporte para todas as religiões estatais. Há também religiões tradicionais, nas quais a pessoa já nasce, ou seja, é incluída sem nenhuma formalidade particular. Já em outras comunidades eclesiásticas, é necessário que o aspirante solicite sua admissão. Então, o que esse parágrafo, né, vem a nos falar aqui? Que a gente está se falando sobre organização religiosa, né? Em muitas religiões existe essa forma de organização, onde o aspirante, onde o novo integrante dessa religião, ele tem que se passar por alguns rituais para que ele seja aceito nessa comunidade, nessa nova religião, né? Há muitas religiões tradicionais, né, onde as pessoas já nascem ali, né, e já nasce integrado naquela comunidade, naquela religião. Outras já têm que passar por um processo de integração, né, por rituais, né, de passagem, vamos dizer assim, os ritos de passagem, né, para que ele seja integrado ali nessa religião, nessa nova comunidade. Então, cada religião, cada comunidade tem a sua forma aí de trabalhar na questão da organização, né? Trabalhar aí na questão que para que essa comunidade ela seja uma comunidade bem organizada, bem definida. Muitas religiões têm ordens especiais que impõem regras estritas a seus membros. As mais comuns são as ordens de monges e freiras, cujos noviços e noviças devem prometer guardar o celibato e aceitar a pobreza pessoal. Então, como parte também, né, de uma organização religiosa, algumas religiões elas exigem ali de seus membros algo que eles devem abnegar, algo que eles devem renunciar em prol daquela organização religiosa, né? Alguns têm ordens, né? Restrições para monges, para feiras, né? Outras, o homem não pode, o sacerdote não pode contrair matrimônio, não pode ter família, ele tem que se dedicar somente àquela religião, somente, né, àquela comunidade ali, e eles devem se guardar do celibato, né? Eles devem aceitar ali uma pobreza pessoal. Então, são várias formas de organização religiosa, são várias situações, causas, né? De uma religião para outra, existe uma diferença muito grande na questão da organização religiosa, porque cada um vai traçar ali aquilo que ele entende ser o mais correto para aquela religião, aquilo que ele entende que ser o mais adequado para estar ali, né, colocando ali naquela religião, né? Então é importante nós entendermos essa forma para que nós possamos compreender como cada religião ela vai organizar a sua forma ali de se trabalhar, não é? É importante ter uma organização, toda comunidade, todo grupo, toda religião, toda sociedade, ela precisa ser organizada e na questão religiosa muito mais, porque se vai ali trabalhar, né, uma mudança de mente, uma mudança de vida
Então precisa ali ter esse entendimento de organização e a cada dia tem que se perceber isso de uma forma que é proveitosa, que é importante, né? Cada membro ali, cada líder de uma organização, dessa organização religiosa, ele precisa saber que a sua comunidade precisa ser organizada, que ele precisa trabalhar ali dentro daquela comunidade ali, um trabalhar no sentido de uma organização, de ser alguma coisa, né, alguma comunidade organizada, alguma instituição organizada. Excetuando-se certas religiões primais, a maioria possui funcionários próprios com responsabilidade exclusiva pelas formalidades do culto e por outras tarefas religiosas. Os padres, os líderes de culto e os curandeiros têm deveres religiosos diferentes, mas todos eles desfrutam de um status superior especial. Então, algumas religiões, elas têm ali, né, na sua comunidade, ali, na sua forma de organização, pessoas exclusivas, pessoas separadas para exercerem determinados cargos, determinadas posições, né? Para que entende-se, né, que essa forma é uma forma que a pessoa ela vai concentrar toda a sua energia, toda a sua força, seu conhecimento somente para aquele determinado assunto, para aquela determinada organização. Com certeza, todas as organizações religiosas, todas as religiões que trabalham, né, nisso aí, que tem essa mentalidade, com certeza ela vai ter uma tendência de ser uma organização, né, religiosa melhor. Ela vai se despontar aí entre as demais, porque uma vez que você tem alguém que cuide de uma determinada parte da liturgia, que ele fica exclusivamente para acompanhar, para se trabalhar naquela liturgia ali, com certeza ele vai sair algo muito mais perfeito, muito mais prazeroso, né? É aí que cito o exemplo aí dos padres, né, os líderes de culto, os curandeiros, né, onde eles têm deveres religiosos diferentes, mas todos eles desfrutam de um status superior especial. Então essas pessoas são pessoas que recebem, né, um destaque ali entre todos ali envolvidos, né, dentro daquela comunidade. Essas pessoas vão receber um status especial, né, não por serem diferentes das demais, mas por terem uma habilidade que as tornam aptas a desenvolver aquela função, né, dentro dessa organização religiosa. Então, essas religiões elas vão trabalhar nesse sentido, né? Esses líderes aí dos cultos, né? Eles têm uma habilidade maior, eles são pessoas ali que muitas vezes se destacaram no meio de um grupo, são pessoas que muitas vezes tiveram as suas diferenças ali na questão de se destacar diante desse grupo, e aí essas pessoas elas precisam ter ali, né, uma motivação maior, elas precisam ali, né, serem ali, terem toda a possibilidade, né, todas as ferramentas ali à disposição delas para que elas desempenhem ali o seu papel ali nessa organização e venha fazer com que essa comunidade, essa organização religiosa, ela venha ter uma estrutura melhor, né? Um ambiente melhor de se trabalhar, um ambiente melhor onde todos que vão se aproximar ali vão perceber, não, essa religião é uma religião organizada, essa religião aqui, ela tem ali as pessoas separadas para cada tipo de função, de cargo, né? Então, a religião que se pensa dessa forma, né, a comunidade que se pensa dessa forma, ela consegue ali muito mais êxito, né, na sua organização religiosa. Tudo que nós estamos falando, né, nós estamos abordando aí
a questão da organização religiosa. É importante se ter isso aí em mente. Então vamos dar continuidade aí, né? Estamos falando aí sobre organização religiosa. Dessa questão nós vamos abranger aqui, né, a situação dos sacerdotes, né? Vamos abranger essa situação aí dos sacerdotes. Vamos estar abordando, né? A calinha aí não sai muito perfeita aí, mas tá bom. Os sacerdotes também costumam agir como líderes da organização de seu rebanho e podem pertencer a uma entidade maior, comandada por um bispo ou arcebispo. Determinadas organizações, como a Igreja Católica Romana, são rigidamente estruturadas em linhas internacionais e contam com um líder absoluto. Outras igrejas podem atuar no plano nacional, como a da Noruega, ou no plano da congregação local, como o pentecostalismo. Então, dentro dessa chamada organização religiosa, a gente tem situações diferentes em várias religiões. Existe aqui, né, o exemplo que, no caso do sacerdote, que ele muitas vezes ele trabalha ali, né, como líder de uma organização. Muitas vezes ele dirige uma comunidade maior, ele é responsável por um comando maior, né? E é claro que dentro desse comando maior existe também pessoas que são ali submissas à sua liderança e que vão trabalhar em conjunto para manter toda essa organização. Aqui cita o exemplo, né, da Igreja Católica Romana, que tem uma estrutura centralizada, né, na pessoa do Papa, onde essa pessoa ele vai trazer ali uma diretriz internacional, né? Alguém que vai trabalhar nessa questão de uma liderança nesse tipo de organização, uma organização internacional, né? E onde tem ali o bispo, o arcebispo, né? São pessoas onde vão liderar um grupo pequeno. Sobre essas lideranças pequenas existe alguém também acima que vai comandar todas essas lideranças pequenas. Vamos dizer, em cada cidade, né, existe ali um sacerdote, um líder, mas no estado, né, vai ter algum outro líder que vai comandar todo aquele estado ali, né, ou toda uma região, talvez se separe por região. Existe alguém que vai comandar todos os estados, existe alguém que vai comandar ali todos os países, como é a figura do Papa, né? Então eles trabalham nesse tipo de organização. Agora existem outras organizações, outras religiões, outras igrejas, que elas vão trabalhar apenas no plano nacional, apenas por países, não é? Existe alguém que vai trabalhar somente por país, vai liderar, né, um conjunto de igrejas apenas por países. E existe também o caso de religiões, né, ou igrejas, onde alguém ali vai liderar apenas ali do plano ali de cidades, né, ou até mesmo no plano de igrejas. Somente aquela igreja ali, ela tem um líder que não é independente, né? O certo é que quanto menor, né, quanto menor for essa organização e quanto menor for a quantidade de pessoas que vão liderar, que vão comandar essa organização, com certeza vai ser muito melhor de se administrar. Com certeza vai ser muito melhor de se organizar essa comunidade, porque uma vez que torna, né, o envolvimento de muitas pessoas, talvez vão encontrar dificuldades, porque nem todas as pessoas pensam
talvez ali no bem comum daquela comunidade. Muitos vão pensar no seu próprio egoísmo, na sua própria forma de organizar, né? E às vezes não vai receber, não vai obedecer essas diretrizes que são passadas, né? Vamos continuando aí, né? Agora dessa vez falando aí sobre a experiência religiosa, né? A religião nunca é vinculada apenas ao intelecto. Ela envolve igualmente as emoções, que são tão essenciais na vida humana quanto o intelecto e a capacidade de pensar. A música, o canto e a dança apelam para as emoções. Na maioria das religiões, as pessoas extravasam a tristeza ou a alegria pela música instrumental e pelo canto. Em algumas também pela dança, que é um meio bastante antigo de expressão religiosa. Então, o que isso vem a definir para nós, né? Vamos sublinhar aqui, né? Então, se tratando da religião, ela nunca é vinculada apenas ao intelecto. O que isso quer dizer? Que ela envolve também outras partes do corpo humano, outras partes do indivíduo. Ela envolve o que? As emoções, né? Por que se envolve as emoções? Também para que não seja uma coisa mecanizada, né? Porque se envolve só o intelecto, fica algo mecanizado, algo automático. Então é necessário que envolva as emoções, né? Que também é essencial, onde se vai ali, né? Onde faz parte ali de toda a essência da vida humana, né? O intelecto também é a capacidade de pensar, mas também deve se envolver as emoções, né? E quando se trabalha nessas emoções, quando nós trabalhamos, né, a música, trabalhamos também o canto e a dança, né? Onde esses três componentes eles vão trabalhar na questão das emoções. Então, quando se trabalha com a música, quando se trabalha com o canto, né, com a dança ali, a forma de nós aprendemos que a dança pode ser também uma forma ali de expressão de uma oração através da música, da dança, né? As palavras ali que estão inseridas ali podem ser palavras de súplicas, de clamor, de agradecimento. Então, tudo isso vai se trabalhar as emoções. Então é importante trabalhar essas emoções, não é? E muitas religiões, muitas comunidades, existem ali as pessoas ali que às vezes eles pegam, né, usam a música para alegrar o ambiente, usam a música para retirar ali todo aquele momento de tristeza, né? Muitas vezes a pessoa está naquele momento de tristeza, ele usa a música para mudar aquelas emoções ali. Outras que usam, né, a dança como uma forma ali de estar melhorando, né, aquele ambiente para que não seja um ambiente de triste, né, mas que seja um ambiente de culto alegre. Então é preciso trabalhar também essas emoções, né? Então a religião ela vai trabalhar, ela não pode envolver somente o intelecto, somente a razão, mas é preciso que haja razão e emoção. A razão e a emoção precisam trabalhar juntas, precisam estar juntas. Não se pode trabalhar somente a razão, o intelecto, como também não pode se trabalhar também somente as emoções. Todos os dois extremos são perigosos para uma organização. Então é preciso que haja uma harmonia, é preciso que haja uma sintonia entre razão e emoção, para que se venha trabalhar de forma conjunta, né? Para que aquele ambiente religioso ali, para que aquela religião ali, ela
ela seja ali um momento ali onde as pessoas, os participantes, estarão ali, né, num momento prazeroso, que eles vão ter ali um prazer de pertencer, de estar naquela religião. Então, é preciso trabalhar o intelecto, né? O que é trabalhar o intelecto? É você saber o porquê que você pertence àquela religião, quais são os dogmas que aquela religião professa, o que aquela religião prega, o porquê que você está ali, né? O porquê que você está ali apresentando, né? Aquele momento ali particular seu ali, né? Porque quando você trabalha intelecto e emoção, veja um exemplo da música. Você está apresentando uma música, um canto, uma dança, mas você sabe o porquê que você está apresentando aquela dança. Por que você está dançando aquela música? O que aquela música está falando? Então é isso que é o trabalhar, tanto das emoções quanto da razão, o intelecto. Então não pode trabalhar uma coisa isolada da outra. As emoções não podem trabalhar separado do intelecto. É preciso que haja uma interação, é preciso que se case ali emoção e intelecto. Preciso que haja um envolvimento para que você, porque o ser humano, ele não é um robô. O ser humano é algo que ele pensante. Então ele precisa estar nesse ambiente, ele precisa fazer ali a sua oferenda, a sua oferta, né? O seu sacrifício, como já falamos em outras aulas a respeito do sacrifício, onde aquele sacrificante, aquele ofertante, ele vai saber o porquê que ele está ofertando, qual o motivo pelo qual ele está lhe fazendo aquela oferenda, e é por isso que existe a razão, o intelecto, né? Porque quando se trabalha a parte da emoção junto com o intelecto, é algo que vai trazer um resultado muito maior, um resultado muito melhor. Então, há uma citação aqui que diz que, né, que na maioria das religiões as pessoas extravasam a tristeza ou a alegria pela música instrumental, onde ele vai descarregar ali toda a sua tristeza ou a sua alegria, né? Se ele está muito alegre, de repente ele vai partir para a dança, ele vai partir para as palmas, né? Ele vai pular, ele vai saltar ali, ele vai muitas vezes falar palavras em alta voz, né? Ele vai extravasar ali as suas emoções, mas nunca perder o intelecto. Em todas as ações, né, que venha a ocorrer ali, ele nunca deve perder o intelecto, nunca deve perder a razão, porque a razão vai fazer com que ele tenha o equilíbrio daquilo que ele está fazendo. O ser humano nunca pode sair da razão, ele nunca pode partir para a emoção e deixar a razão de lado. Não, precisa estar acompanhando para que ele não venha a sair, né, do seu limite, né? Porque ele saindo do seu limite, ele usando só as emoções, muitas vezes ele vai perturbar ali o outro participante daquela comunidade também, né? E é preciso também saber o momento correto, o momento certo daquele encontro, daquele culto, onde essa pessoa vai extravasar as suas emoções. Por exemplo, no momento da mensagem, da palavra falada ali, né? Porque se tem numa organização, muitas vezes tem ali separado na liturgia o momento do, do canto, da dança, do louvor, né? Mas também existe o momento da mensagem, da palavra falada. E nesse momento da palavra falada é preciso usar mais o intelecto do que emoção. Às vezes, no momento da música, se usa mais emoção, não descartando o intelecto, mas se parte mais para o lado da emoção.
mas no caso da palavra falada, né, da oração, se deve então usar mais o intelecto, né, e deixar um pouco a emoção não separada, não deixada de lado, mas com menos participação naquele momento ali, né? Então, em todas as particularidades, né, vai ter momento onde se vai exigir uma, uma emoção maior ou um intelecto maior, ou uma participação maior do intelecto. Nos rituais cristãos, os hinos cantados em coro e a música de órgão são parte importante da experiência geral. Muitas igrejas e templos contêm ainda obras de arte, pinturas, esculturas e peças de altar, que acendem a imaginação e as emoções. Então veja que coisa interessante, quando dentro desses rituais cristãos, né, os hinos ali que são cantados, aquela música, né, com acompanhamento instrumental, onde as pessoas estão naquela participação ali, envolvidas naquela participação, então se dá muito mais ênfase, se dá muito mais emoção naquela parte do canto, naquela parte da música, se torna uma música mais prazerosa, se torna um momento de louvor, de expressão ali musical, muito mais agradante, muito mais ali importante, né? E também se falando de muitas igrejas, quando você entra nela, existe ali uma pintura, uma decoração, existe toda ali uma ornamentação que torna aquele ambiente mais prazeroso, que torna aquele ambiente ali, né, um ambiente melhor ali, para que aquela pessoa se sinta mais à vontade, para que aquela pessoa se sinta ali com mais prazer de estar naquele ambiente ali. Então tudo isso deve ser trabalhado e tudo isso influencia na experiência religiosa, não é? É importante que se tenha isso aí. Como aqui cita, né, uns exemplos, né, muitas igrejas, templos, eles têm ali as suas obras de artes, né? As suas pinturas ali na parede, numa decoração, né? As suas esculturas, o altar também com muitas peças, né? Que são trabalhadas, são bem pintadas, né? Bem trabalhadas, e onde tudo isso aí vai trabalhar o quê, né? Vai trabalhar a imaginação, né? E vai trabalhar também as emoções. O que é isso aqui? Né? O que isso se traduz? Intelecto, né? E emoção. Razão e emoção. Então a gente vê que as duas coisas trabalhando junto na questão que de uma simples obra de arte, na questão de uma simples pintura, de uma simples peça de altar, né, de uma simples escultura, se consegue trabalhar essas duas coisas: imaginação, intelecto, emoção, né? Razão, emoção, intelecto, emoção, imaginação, emoção. Que as duas coisas trabalhando juntas aí, né, nesse ambiente aí de culto, né? E a experiência mística. Vamos trabalhar um pouco sobre experiência mística. O que vem a ser essa experiência mística? A experiência mística pode ser caracterizada, resumidamente, como uma sensação direta de ser um só com Deus ou com o Espírito do universo. Apesar de a oração e o sacrifício implicarem uma grande distância entre Deus e o homem, ou entre Deus e o mundo, o místico tenta transpor esse abismo. Em outras palavras, o místico não sente a existência desse abismo. Ele é absorvido em Deus, se perde em Deus ou desaparece em Deus. Então, aqui dentro dessa experiência religiosa, se vai trabalhar também a experiência mística. O que é essa experiência mística, né? É esse contato,
essa ligação que se vai ter com Deus, essa ligação que vai ter com, muitas religiões chamam, né, do ser superior, que é o espírito do universo. Então existe coisas como a oração, como o sacrifício, né, que vai diminuir essa distância existente, né, entre a criação e o Criador. Então, o místico, ele não vai trabalhar, não vai haver distância, não vai perceber que existe essa distância, né? Porque ele vai aproximar ali o adorador, né? Daquele que merece adoração, né? Então, o místico, ele vai transpor esse abismo, ele vai trazer essa aproximação, ele vai trazer esse contato maior, né, entre o superior e aquele que está numa posição inferior. Ele vai trabalhar o, o adorador, né, o ofertante, o sacrificante, daquele que vai receber o sacrifício, daquele que vai receber a oferta. Ele vai trazer essa aproximação. Ele não vai perceber muitas vezes essa existência dessa aproximação. Isso porque aquilo a que normalmente nos referimos como eu não é nosso ou real. O místico experimenta, pelo menos por instantes, a sensação de ser indivisível de um eu maior, né? Não importa que ele dê a isso o nome de Deus, Espírito, Universo, ou eu, o vazio, o universo ou qualquer outra coisa. Então, o que está falando aqui, né? Que essa experiência mística, né, seja através da oração, ou da dança, ou da música, né? Essa experiência que se tem, essa experiência mística, ela vai trazer, né, essa aproximação maior, né, com Deus, ou como algumas religiões chamam de espírito universal, né, ou qualquer outra coisa semelhante. Então ele vai trabalhar, vai diminuir esse eu, vai tirar esse eu, né, esse individualismo, e vai passar a trabalhar num conjunto, num envolvimento maior. Um místico indiano disse certa vez: quando eu existia, não existia Deus. Agora Deus existe e eu não existo mais. Ele se perdeu em Deus. Ou seja, essa pessoa, ela entrou tanto em contato com Deus, né, através dessa experiência mística, que ele não sente mais ele, né, mas ele sente que Deus envolveu de uma tal forma a sua existência, né, o seu pensamento, a sua forma de agir, que ele não sente mais as suas ações no sentido individualista. Ele sente-se alguém que é dirigido por Deus, ele sente alguém que é dominado por Deus, onde todas as suas ações, né, estão ali sendo trabalhadas pela vontade de Deus. Não que essa pessoa vai deixar de ser humano, não é isso, né? Mas ele sente que tudo o que ele faz, todas as suas forças, todo o seu agir, né? Ele está sendo direcionado por um ser superior, em que se chama Deus, né? Então aqui há uma frase, né? Do místico indiano, o que ele diz, né? Ele fala que quando ele se sentia o eu, quando ele existia, né? Quando ele achava que ele era autossuficiente, que ele podia fazer tudo sem depender de ninguém, que ele não dependia de um ser superior, quando ele conseguia separar isso, ele disse que Deus não existia. Ou seja, Deus não existia dentro dele, né? Não tinha uma participação dentro dele. E depois ele diz, né? Quando Deus passou a existir dentro da sua pessoa, quando Deus passou a ser o centro dessa adoração,
quando Deus passou a ser o centro da sua vida, né? A sua razão de existir, a sua razão de ser, ele fala que ele deixou de existir, né? Ele se perdeu, né? Então Deus passou a ter o controle total ali da sua existência. No entanto, uma experiência dessas não acontece espontaneamente. O místico deve percorrer o caminho da purificação e da iluminação até seu encontro com Deus. Então, isso aqui é algo muito importante. Em todas as crenças religiosas, nós temos que pontuar que existe a participação daquele indivíduo no sentido de buscar essa comunhão, essa interação. Né? Nada, como disse um certo provérbio, nada cai do céu. Né? Tem que haver um esforço, tem que haver um empenho, tem que haver, não é, um esforço para que a pessoa consiga atingir esse grau de comunhão, esse grau de interação. Então existe um caminho para ele percorrer, né? Para ele se aproximar. Se Deus exige uma vida de purificação, uma vida de santidade, ele só vai atingir, né, esse ponto onde ele possa dizer que Deus existe e que ele não existe. Ele só vai conseguir esse ponto de comunhão se ele buscar, através da purificação, da santificação, esse encontro com Deus. E esse encontro não vai acontecer assim de forma espontânea, né? Como um pasto de mágica, como uma varinha mágica, alguém que vai chegar assim e vai dar um toque de mágica e isso tudo vai acontecer. Não, é preciso que haja um caminho, né, a percorrer. E esse caminho, que pode ter uma série de níveis ou estágios, muitas vezes inclui o ascetismo, exercícios respiratórios e técnicas completas de meditação. Então, esse chamado, vamos destacar aqui, esse chamado caminho, ele vai exigir o quê? Níveis ou estágios, né? Você pode comparar a uma escada, onde existe um caminhar, existe uma subida com relação a essa comunhão, com relação a essa interação, né? Nada acontece por acaso e nada acontece de forma espontânea. Existe um caminho a ser percorrido e esse caminho ele vai ter níveis, ele vai ter obstáculos, ele vai ter barreiras que devem ser transpostas, né? Devem ser vencidas para que se consiga esse status em que se está ali percorrendo, em que está ali se querendo, né, essa interação maior. É então que de súbito o místico alcança seu objetivo e pode exclamar: eu sou Deus, ou glória a mim, como é grande minha majestade. Esse místico ele vai trabalhar, né? Algumas religiões têm a ideia de que a pessoa se torna um Deus, né? Outras religiões têm a ideia de que essa aproximação é importante, não para aquela pessoa se tornar um Deus, mas para aquela pessoa ser direcionada totalmente por Deus, para que as suas ideias não sejam ideias próprias, mas que estejam uma conexão com Deus, né? E ele venha a desaparecer e essa pessoa de Deus ela venha a ter uma primazia maior na sua existência, na sua vida. O incentivo de um místico, com frequência, é um amor ardente por Deus. Assim como o amante se esforça para se unir com o objeto de seu amor, o místico se esforça para se tornar um só com Deus. Então, da mesma forma, né, que alguém que é apaixonado pela música, ele vai se esforçar, ele vai trabalhar ali na questão musical para que a sua experiência, o seu contato seja maior, o seu aprendizado seja maior, a sua experiência seja maior.
Assim também aquele que se aproxima e quer se aproximar de Deus, ele precisa de um esforço, ele precisa, né, de uma disciplina para que essa experiência se torne real, né? Para que ele se torne um só com Deus, ele precisa de um caminho, percorrer um caminho, mas ele precisa ter dentro dele esse amor, né? Essa paixão em unir todos os esforços para que isso venha a acontecer, né? Há um anseio que permeia o mundo todo, né? Essa radiância divina que se encontra no homem anseia por se libertar de sua existência individual, pois aquele que anseia por Deus anseia simplesmente por aquilo que Deus anseia. É nesse êxtase místico ou união mística que se dá o encontro com Deus. Eu sou aquilo que amo, exultava um místico persa, e aquele a quem amo sou eu. Então chega a um momento, né, a um determinado momento que essa união, né, essa experiência mística, ela vai se tornar tão real na vida daquele indivíduo que ele vai chegar a dizer que Deus controla toda a sua existência, né? Então é preciso aí caminhar nessa direção. E aí nós vamos trabalhar aí as tendências místicas. Podemos encontrar tendências místicas em todas as grandes religiões do mundo. E as descrições que os místicos nos fornecem da experiência mística demonstram uma notável uniformidade, apesar das fronteiras sociais, culturais e religiosas e de enormes diferenças cronológicas e geográficas. Isso nos permite falar de uma dimensão mística em todas as religiões. E foi por essa razão que o filósofo alemão Leibniz chamou o misticismo de filosofia perennis, a filosofia perene, né? Então essa tendência mística, né? Todas as religiões têm essa tendência mística, esse momento de aproximação, né? Essa uniformidade, né? Rompendo ali as fronteiras sociais, as fronteiras culturais, né? As diferenças geográficas, cronológicas, rompendo tudo isso aí em busca dessa perfeição, em busca desse encontro, né? Com esse ser superior, né? E então essa dimensão mística, né, que se fala em todas as religiões, né, é chamada aí, né, filosofia perene. Então é preciso que haja essa interação, essa tendência mística, né? Característica do estado místico. Com base nos relatos de místicos de várias épocas e culturas, normalmente são atribuídas as seguintes características à experiência mística. O místico sente uma unidade em todas as coisas, há apenas uma consciência ou um Deus que permeia tudo. Embora o místico já venha se preparando há muito tempo para seu encontro com Deus ou com o Espírito Universal, sente-se passivo quando isso acontece. É como se ele fosse formado por uma força externa. Essa condição se caracteriza pela intemporalidade. O místico se sente arrancado para fora da existência normal de 4 dimensões. Então aí existe, né, essas várias características, né, da experiência mística, onde fala, né, que o místico ele sente uma unidade em todas as coisas. Ele vai sentir ali uma interação entre todas as coisas, né? Ele vai ter apenas uma consciência ou único Deus, né? Ele vai entender que Deus é quem domina tudo, em quem permeia tudo. Então, através dessa característica, né, que se vai se perceber nesse indivíduo, né, essa característica mística, esse estado que ele está ali, que ele se encontra, né, vai trazer todas essas características. Embora, né, o místico já vem se preparando há muito tempo,
seu encontro com Deus, né, ou com o Espírito Universal, ele se sente passivo quando isso acontece. Ele sente, né, essa interação, ele sente que algo, né, está em contato com a sua vida ali, com o seu ser, e que ele está ali sendo permeado, que ele está sendo ali envolvido, né, por algo, por um ser que não é o seu ser próprio, mas que é algo vindo externo, né? Há uma presença diferente ali na sua vida. Ele sente esse contato. Essa é uma característica, né, do estado místico. Então essa condição se caracteriza pela intemporalidade, né? O místico se sente arrancado, né? Ele se sente ali fora, né, da sua normalidade ali, né? Ele está ali em outra dimensão, nunca perdendo o intelecto, sempre atuando na emoção, mas nunca perdendo o intelecto, a razão, sabendo, ele sabe daquele momento ali, ele sabe do que está acontecendo com ele ali dentro daquele determinado momento. O êxtase, né, em si é transitório e em geral não dura mais que alguns minutos, mas ele possibilita um novo insígnia que permanece como místico depois da experiência. Então ali nós estamos falando de experiência religiosa, né, onde acontece ali esse momento místico, esse sobrenatural, né, no indivíduo, dentro dele ali. Então ele vai ter essa experiência mística, mesmo que não vai durar por muito tempo, né? Apenas talvez por um momento ali no culto, né? Do seu encontro ali na comunidade, ou até mesmo fora desse encontro comunitário, ele vai ter aquele momento, aquele encontro ali, né? Aquela experiência mística, mas ele vai continuar persistindo, ele vai continuar buscando essa nova experiência, né? Esse novo contato aí com essa experiência mística, né? Essa compreensão é inexprimível, não pode ser comunicada a outros. Como a experiência é paradoxal em si mesma, o místico vai usar paradoxos ao tentar descrever o estado que ele experimentou. Assim pode definir o ser encontrado como abundância e vazio, escuridão ofuscante ou algo parecido. Então, dentro dessa experiência, né, por mais que essa pessoa ele vai tentar detalhar, ele vai esclarecer, né, o que ele experimentou ali, não vai ser uma coisa totalmente assim, né, real assim, né? Vai fugir um pouco, porque ele não vai conseguir transpor para o papel ou em palavras tudo aquilo que ele conseguiu experimentar, né? É algo individual. Essa experiência mística ela é algo individual. É somente quando o místico apresenta uma interpretação religiosa ou filosófica de sua experiência mística que o seu contexto cultural entra em foco, especialmente no misticismo ocidental, o cristianismo, o judaísmo e o islã. O místico irá ressaltar que seu encontro foi com um Deus pessoal, né? Mesmo que tenha sido absolvido em Deus, ele costuma dar ênfase ao fato de que havia uma certa distância entre Deus e o mundo. Algo da relação eu-tu ou eu-Deus se mantém. Esse tipo de misticismo já foi chamado de misticismo teísta. No misticismo oriental, hinduísmo, budismo ou taoísmo, é mais comum afirmar uma identidade total entre o indivíduo e a divindade, ou espírito universal. Então, de religião para religião, isso vai diferenciar, né? O cristianismo, o judaísmo, o islã, quando se tem essa experiência mística, né? O indivíduo ele consegue separar sua existência da existência de Deus. Ele ouve essa interação, ouve esse contato, mas ele consegue perceber essa separação. Já no hinduísmo, no budismo ou no taoísmo, ou em outras, ou mais algumas religiões, né, o indivíduo que tem essa experiência mística, ele não vai conseguir separar, ele não consegue perceber essa diferença. Ele acaba percebendo uma interação total com o ser absoluto ou com o espírito do universo. Poderíamos dizer que esse encontro do místico
com a divindade ocorre como uma relação eu-eu, né? Sim, pois Deus não está presente como uma mera centelha na alma do homem. O divino existe em todas as coisas desse universo. É uma realidade imanente. Já se denominou esse tipo de misticismo panteísta, né? É, muitas vezes algumas religiões, né, vai ter esse encontro místico, vai ser apenas uma relação eu-eu, né? Não vai ter uma separação ali entre ele e o ser, né? Também para o homem moderno, a dimensão mística pode desempenhar um papel decisivo. Muitas pessoas reconhecem que tiveram experiências místicas sem atribuí-las a nenhuma religião específica. É tipo desses místicos modernos, o fato de que, de modo geral, não tomaram nenhuma atitude ativa para se transportar a um estado místico. De repente, no meio da agitação rotineira da vida diária, experimentaram aquilo que se chama de consciência cósmica, sensação oceânica ou osmose mental. Então, alguns casos, né, é, em algumas dimensões místicas, como está falando a dimensão mística do homem moderno, muitas experiências não vão ser atribuídas a nenhuma religião, apenas vão ser experiências, né, que são atribuídas à sua forma ali individualista, né? E aí nós encerramos, né, essa aula 4, né, sobre a experiência religiosa, né, sobre a organização religiosa. São dois temas, né, dentro de um tema só, bastante importante, né? São duas partes aí que envolvem toda essa aula aí. É necessário que haja essa organização religiosa, é necessário que se trabalhe nessa organização, não é? É, para que essa comunidade ela consiga ter uma estrutura melhor, e também essa experiência mística, onde é importante essa interação entre intelecto e emoção, mas como frisamos, é importante manter, não é, o intelecto, manter a emoção conjunta, se trabalhar conjunto, se trabalhar de uma forma ali, né, unida, para que tudo ali, toda aquela experiência ali, seja uma experiência que venha a trazer, que venha a agregar valor ao indivíduo, ao ser humano. Nós falamos também que algumas religiões, o estado místico, ele é um estado onde o indivíduo ele experimenta um relacionamento com o ser divino, com o ser superior ou com Deus, de forma que ele não consiga separar entre ele e Deus, né? Mas existe também religiões onde essa experiência mística, o indivíduo ele não vai conseguir essa separação, né? Às vezes ele vai ter a ideia de que ele está se tornando um Deus. Então, tudo isso aí nós passamos a compreender, né? E é importante entendermos essa experiência mística, né? O importante é que dentro dessa experiência mística que é trabalhada, que é experimentada, né, é preciso que a pessoa analise, ele interprete que essa experiência ela não é conseguida, não é conquistada, né, através de uma varinha mágica, não, de forma espontânea, não. Existe um caminho que essa pessoa ela tem que percorrer em prol dessa experiência mística. Existe o caminho que essa pessoa tem que se trabalhar, né, para que essa experiência mística ela venha a acontecer, né, ela venha ali envolver aquela pessoa ali, né, e, e sabemos também que essa experiência mística ela não é por todo aquele momento ali, por toda a vida. Ele é algo que acontece naquele momento ali de interação, naquele momento de busca, e que depois a pessoa ela tem que se buscar isso aí. Ela tem que continuar a sua busca, a sua luta,
né, continuar percorrendo ali um caminho, muitas vezes um caminho de purificação, de santificação, para que essa experiência ela venha tornar a voltar, né, ela venha tornar a acontecer ali, tá bom? Então você que não se inscreve no canal, se inscreva aí, né, ative aí o sininho para você receber aí, né, as próximas aulas que nós estaremos percorrendo aí, né, durante todo esse curso aí, através aí dessas 12 horas que são propostas aí para esse estágio. Espero você na próxima aula.